Você tiraria a vida da sua própria mãe? É com esse questionamento que eu começo o vídeo de hoje. E quem sou eu? Oi, eu sou a Lilia e seja muito bem-vindo ao Cadáver Frio. Eu tô um pouco estranho porque eu tentei me fantasiar de Gibson. É isso. Oi, pessoal! Gibbs Rose nasceu no dia 1º de julho de 1991 e morava com a sua mãe Didi. Elas eram muito queridas na vizinhança, um dos motivos porque, desde a infância, a mãe da Gibbs, Didi, falava que a Gibbs tinha problemas seríssimos de saúde, como leucemia, anomalias cromossômicas, distrofilia muscular, problemas de visão, asma severa, epilepsia, alergia a açúcar e apneia do sono. Afinal, o que a Gibson não tinha, né? E tudo isso começou quando a Gibson tinha 3 meses de vida e ela disse que o bebê tinha a apneia do sono para o pai. O governo começou a entrar em ação, ajudando ela em questões financeiras e médicas. Com dinheiro de ajuda, elas conseguiram até fazer uma viagem para Disney. E elas tinham ajuda também de ONGs, da vizinhança ao redor. Todo mundo queria ajudar, porque ela é uma mãe boa, né? Ela tá passando por tudo isso, ela deve ser uma pessoa muito guerreira, né? E a filha, então, coitada, menininha tão nova, sofrendo tanto, era essa visão que elas passavam para as outras pessoas, né? Os problemas começaram a se agravar na vida pessoal de Gibson quando ela começou a entrar na adolescência, porque ela começava a ver o que outras pessoas da idade dela faziam, que não era igual ela fazia. Ela não fazia nada da idade dela, tanto que ela nem sabia quantos anos ela tinha direito, porque a mãe dela mentia para ela sobre a própria idade. Porque a mãe dela tinha um controle assim tão grande sobre ela que até a idade ela mentia, sabe? Pra ter um controle maior. Então, digamos que a menina tinha, 16, ela ela fingindo que a menina tinha uns 12, entendeu? 13. Pra menina achar que ainda era uma criança. Então, ela falava fino, né? Ela agia como uma criança. Ela era, toda meiga, assim, toda com as roupas dela, né? Era tudo infantis, mesmo ela sendo já adolescente. Então a mãe dela começou a privar ela de usar as redes sociais, sair com pessoas da idade dela. Eu acho que a Gibson nem frequentava a escola. Porém, aos 18 anos, Gibson descobriu que a sua mãe havia adulterado todos os laudos médicos e mentido a vida inteira sobre seu estado de saúde. E foi com isso que a própria filha começou a planejar tirar a vida da mãe. Na verdade, no começo, ela nem planejava tirar a vida da mãe. Só que ela começou a ter um relacionamento virtual com o Nicholas. A mãe dela acabou em um dos episódios, acabou pegando ela conversando com esse menino e vendo, né, o conteúdo das conversas, porque, ela começou a namorar com esse menino, aí ela começou a descobrir sobre coisas mais 18 com ele, né, que ela não tinha muita noção, assim, das coisas, né, porque ela não andava com pessoas da idade dela. E ela começou a se envolver com esse menino, assim, aquela... Começou a conhecer coisas até sadomasoquistas, essas coisas pesadas, porque o menino, ele era um tanto perturbado da cabeça, ele tinha umas ideias bem... E aí, a mãe dela pegou essas conversas, ela, em um surto de raiva, quebrou o computador, o celular, quebrou as coisas pra Gibson não entrar mais em contato com esse menino. Só que aí, ela conseguiu entrar em contato de volta com ele. Esse relacionamento já tinha, eles já se comunicavam há, 2 anos já, que eles tinham essa relação. O Nicholas era um rapaz de 24 anos e na época Gibson tinha 17 e 18 anos. Ela queria ficar com ele, ter esse amor adolescente intenso, né? Só que a mãe dela proibia, e isso de proibir começou a fazer eles pensarem em formas diferentes de se livrar dela. No começo, eles não cogitavam, matar, só que o único jeito vai ser tirar a vida dela, porque se a gente não fazer isso, ela não vai deixar a gente viver nossa própria vida. Na noite de 10 de junho de 2015, ela deixou uma porta aberta para que ele pudesse entrar. Nicholas então foi até o quarto de Didi e a esfaqueou nas costas 17 vezes enquanto o Didi dormia. Ela chegou a acordar e pedir socorro, mas não resistiu ao ato brutal. Nesse momento que o crime todo estava acontecendo, a própria filha dela ficou trancada dentro do banheiro e ela meio que,
não tinha muita reação, porque, tipo, ela sabia o que ia acontecer, ela fingiu que não sabia, o cara foi lá tirar a vida da mãe dela, ela não fez nada, ela só ficou trancada no banheiro. E depois disso, eles entraram no Facebook, os dois concordaram em publicar no Facebook da própria mãe uma mensagem escrita: "A vadia está morta. Matei a porca gorda e violentei sua filha." E com essa mensagem, a vizinhança começou a suspeitar do que teria acontecido, porque eles entraram em contato com a polícia foi lá, entrou na casa, viu que o corpo já estava lá há alguns dias, já em decomposição até. E aí a polícia começou a se questionar o que teria acontecido com a filha da Gigi, né, a Gibson. Porque a cadeira de roda tava lá, tinha, tipo, várias coisas dela lá, então eles começaram a achar que ela tinha sido sequestrada pelo Nicholas. Uma amiga de Gibson disse às autoridades que ela tinha um namoro secreto já fazia algum tempo. E foi assim que encontraram o paradeiro dela na casa de Nicholas, em outro estado. E lá se depararam com ela saudável, sem cadeira de roda e sem tanque de oxigênio. E vivendo normalmente, sem nenhum tipo de medicamento. Porque se a mãe dela dizia que ela era tão doente assim, tipo, que ela não andava, que ela precisava de tanque de oxigênio, precisava de, tipo, introduzir comida por dentro, tipo, por um... Sabe? Não fazia sentido. Nada fazia sentido. Ainda mais para aqueles que descobriram que depois que viram ela, tipo, viram ela saudável, a vizinhança, todo mundo que conhecia ela doente, começaram a ver que, tipo, nossa, eu fui trouxa por acreditar que ela era doente e ela enganou a gente esse tempo todo. Existe uma teoria de que Didi sofria de síndrome... Esse nome dessa síndrome aí que eu não sei falar porque eu não falo muito bem inglês, né? Que é quando os pais ou um deles simula sinais e sintomas na criança com a intenção de chamar a atenção para si. Inclusive, existem outros casos na mídia que ficaram famosos. Tipo, o primeiro deles foi esse caso que eu tô contando, né? Que foi o estopim para as pessoas descobrirem sobre esse síndrome. Desde que a Gibson nasceu, a mãe dela fraudava exames. Tipo, ela já fez a filha dela passar por diversas cirurgias. E esse não é o primeiro caso, sabe? Na vida real por aí, tem várias outras, montes de gente fingindo esse tipo de coisa pra ganhar coisa em troca, né? A Gibson era vulnerável e manipulada a fingir ter doença que não tinha. Porque ela não sabia disso, ela foi descobrir que não era doente aos 18 anos. Ela não estranhava, tipo, ela podia até se questionar o porquê que a mãe dela falava pra ela não mexer as pernas, ficar na cadeira de roda, etc e tal. A mãe dela raspou o cabelo dela porque falou que ia cair de qualquer jeito, que era melhor raspar. A própria mãe dela também cortou o cabelo curto porque queria incentivar que tava de algum jeito apoiando a própria filha. Só que, tipo, esse tipo de teatro todo, essa dramaturgia toda, imagina se descobrir que sua vida toda não passa de uma farsa. Então, tipo, ela só foi mais uma manipulada da situação. Não foi culpa dela ter inventado essas coisas tudo de doença, até porque a mãe dela era uma pessoa que conseguia controlar tudo à volta dela. Se você já assistiu o filme Fuja, que é baseado nessa história, você sabe muito bem como é que funciona. Tipo assim, todas as pessoas ao redor daquela pessoa só acreditam na mãe dela, não acreditam nela. E no filme mesmo, a menina tenta até contar, tipo, que a mãe dela tá dando remédio pra cachorro e tal. Essa parte da história eu não achei, é só ficção do filme, porque nenhuma parte que eu pesquisei eu achei sobre isso, de tipo, dar remédio pra paralisar as pernas, essas coisas assim. Enfim, tipo, ninguém iria acreditar mesmo se ela contasse. Ninguém iria estar do lado dela. E também a mãe dela ia falar que ela é louca, que ela não sabe o que ela tá falando. Em conversas normais, quando a Gibson tava com a mãe dela, com outras pessoas à volta, a mãe dela controlava até como ela reagia. A mãe dela ficava segurando a mão dela o tempo todo. E quando a Gibson falava alguma coisa errada, alguma coisa assim que ela não gostou, ela apertava a mão dela. Tipo, a mãe dela era uma pessoa meio perturbada, sabe? Tipo,
em contexto familiar, ela não era uma pessoa que batia muito bem. Várias pessoas falaram isso, que ela não era uma pessoa boa, um coração bom. Mas isso é motivo para matar outro ser humano? Não é, né? No tribunal, durante seu julgamento, Gibson disse que eu não achava que alguém iria acreditar em mim. Eu temia minha mãe mais do que qualquer outra pessoa. Então ela tinha medo da própria mãe, do que a mãe dela poderia fazer contra ela. Além do filme Fuja, o documentário Mamãe Querida e Morta, é esse o nome mesmo? Mamãe Morta e Querida, da HBO, eu assisti e foi a partir desse documentário que eu quis trazer esse caso pro canal. E também porque, nesse ano de 2023, a Gibson foi solta da cadeia, né? A minha opinião a respeito disso é... Tipo assim, ela não cometeu crime, mas ela foi uma pessoa... A principal é que nem Suzana Rustoff. Tipo, ela mandou matar os pais, mas ela não matou ninguém, entendeu? É o mesmo caso. Quase a mesma coisa. Mas a justiça lá dos Estados Unidos achou uma boa soltar a Gibson. Porque, tipo, tem gente até romantizando a história que, tipo assim, ela sofreu muito na mãe da mão. Só porque ela sofreu muito nas mãos da mãe dela, ela tem o direito, sim, de tirar a vida da mãe dela. Que era o único jeito dela se livrar daquela situação. Tem umas pessoas pouquíssimas que defendem o lado do Nicholas, dizendo que ele foi, de certa forma, manipulado pela Gibson na história toda. Porque a Gibson ficou, tipo assim... Você tem que tirar a vida da minha mãe, e ele só concordou e foi lá e fez. Só que ele também não batia bem das ideias, tá? Eu não defendo ninguém nesse caso. Tipo, se todo mundo errado, todo mundo lelé nesse caso. Porque o Nicholas, por exemplo, ele ficava com umas histórias muito perturbadoras. Tipo assim, ele tirou a vida da mãe, da namorada dele. E ele ficou se questionando se ele devia ou não violentar ela, viva ou morta. Tipo, olha o quão problemático é essa frase que eu tô falando, que é até nojento de falar. Mas, no final, eu acho que ele não fez nada, mas eu não posso colocar minha mão no fogo, né? Porque, tipo assim, ele tinha umas ideias muito deturpadas. Eu acho que ele já até chegou a abusar a Gibson. Teve uma notícia que eu vi que a Gibson tava acusando um dos familiares dela, tipo, um dos avôs, parece. Não sei de que parte da família dela, deve ser materno, eu acho, não sei. Mas só sei que ela tava acusando esse membro da família dela de abusar ela quando ela era criança. E ela também diz que a mãe dela também foi abusada, só que, tipo, ninguém falava sobre. Só que agora que ela foi presa, ela já não tá nem aí. Ela tá escrevendo livro, lançando documentário, lançando vários tipos de coisas. Esse documentário da HBO foi gravado enquanto ela tava presa, então é um caso todo midiático, tudo gerando grana pra gente que fez coisa errada, no final as pessoas ficam ricas e eu tô aqui falando do caso no YouTube, né? Nicholas foi diagnosticado com deficiência intelectual e pediram a redução da sua pena com base no seu diagnóstico. Hoje em dia, a Gibson, ela posta várias coisas no Instagram, ela é muito assim, verificada, tá, meu amor? Olha quantos seguidores que ela tem na rede social. Eu sou fã da Lana Del Rey e ela tava numa entrevista e falou que gosta de Young and Beautiful. I love Young and Beautiful. Aí as páginas da Lana Del Rey começou a postar a cara dessa mulher em todo lugar. Tipo assim, véi, os pessoal tá doido? Tipo, fica romantizando uma mulher que fez coisa errada. Eu não consigo anular o sofrimento que ela sofreu. Mas é tipo assim, você chegar ao ponto de cogitar e fazer, entendeu? E tipo, não ajudar aquela pessoa. Véi, a gente tem no mundo real vários casos de mãe tóxica, abusiva e tal. E tipo, pra pessoa chegar a tirar a vida da própria mãe, aí eu nem sei o que falar. Porque tipo assim, se você não tá se dando bem com a sua mãe, e se eu fosse ela no lugar dela, eu fugiria, entendeu? Eu mudaria meu nome. Eu faria até cirurgia plástica, se fosse possível, pra essa mulher não perseguir mais. E aí, só nos últimos casos, dos últimos... Não, mentira, eu não faria isso, não. Você acha que eu vou falar isso, né? Ela também se casou com outro cara, tá? Enquanto isso, o Nicholas tá lá na prisão perpétua dele. E a Gibson tá aqui fora se casando, bem feliz e linda, entendeu? Nicholas foi condenado à prisão perpétua sem direito de pleitear liberdade condicional por 25 anos. Então, durante 25 anos, ele não pode questionar a prisão perpétua.
Já deu 25 anos desse caso? Não. Mas a Gibson foi condenada a 10 anos, né? Esse caso aconteceu em 2015. Se fosse 10 anos direito, ela só ia sair lá para 2026, porque o julgamento aconteceu em 2016. Aí ela só ia sair da cadeia em 2026, se fosse 10 anos. Mas em 28 de dezembro de 2023, ela já tava aí postando coisas na rede social, solta, livre e solta. É tipo assim, deixe sua opinião sobre esse caso aqui embaixo. E o seu like também me ajuda muito. Se você gostou, deixa o like. Eu tô voltando a criar conteúdo aqui no canal de novo, né? Eu passei vários meses sem postar nada, então sua atenção, você assistindo esse vídeo me ajuda muito mesmo. Te vejo no próximo vídeo. Inclusive, o próximo vídeo pode ser esse aqui. Esse vídeo bem aqui pode ser o seu próximo. É algum vídeo aqui que eu coloquei recomendado, que é de um crime bem interessante também.